Estamos começando aqui pela TV Terra do Sol, o Notícias de Fortaleza. E o primeiro assunto de hoje é saúde. Nós vamos falar do programa Melhor em Casa. Um programa que é voltado para o atendimento domiciliar de pessoas com dificuldade temporária ou definitiva de comparecer a um serviço de saúde. A ideia do programa é exatamente reduzir as internações hospitalares. Depois de sofrer um AVC, Dona Maria Creuza, de 84 anos, precisou de uma rotina de cuidados. O derrame deixou sequelas. Ela passou a ter que se alimentar por sonda, usar fralda e ser acompanhada de forma contínua. Desde fevereiro de 2020, ela recebe atendimento semanal em casa. A filha, que cuida dela sozinha, diz que a ajuda é fundamental. Esse programa Melhor em Casa, essa iniciativa da Prefeitura de Fortaleza, juntamente com a EMAD e a Policlínica, estão fazendo o que outros programas não fizeram, né? E esses pacientes realmente necessitam que esse programa fique na história e fique ajudando bastante as pessoas que realmente precisam, principalmente os pacientes. Como o quadro clínico dela é instável, as visitas domiciliares são constantes. Este programa vem nos acompanhando desde fevereiro de 2020, com uma equipe maravilhosa, suporte maravilhoso de médicos, enfermeiros, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, né, que a gente precisou também, equipe técnica de enfermagem, a enfermeira responsável pela equipe também nos dão suporte. As visitas estão sendo pontuais e ao suporte que é nos dado também dos gestores, né? Os gestores também, quando a gente precisa entrar em contato telefônico, eles nos orientam e imediatamente já passam para o médico. Esse programa é excelente, porque não é só na semana. Se a minha paciente, que no caso a minha mãe, precisar de um suporte no final de semana, tem uma equipe médica de plantão, o plantonista vem até a nossa casa e faz a visita, faz a anamnese e vê quais são as condutas necessárias para que essa paciente possa receber qualidade de vida. Ela é uma das 1.436 pacientes cadastradas no programa Melhor em Casa de Fortaleza. A iniciativa do governo federal foi implantada em 2020 na capital. Até hoje, cerca de 59 mil visitas domiciliares já foram realizadas. O programa busca levar atendimento humanizado a pacientes que não têm condições de comparecer a uma unidade de saúde. Esse programa Melhor em Casa é um home care dentro do ambiente domiciliar. Esse home care ele vai abranger esses pacientes acamados. No caso da minha mãe, realmente ela é acamada, ela já está assistida, ela recebe a dieta pela Prefeitura de Fortaleza, foi liberado, né? Entrei em contato com o Ministério Público e foi autorizado a dieta integral, as fraldas, a cama hospitalar, a cadeira de roda, assim como a cadeira de banho e a equipe que vem nos dar suporte. Maria de Jesus teve que sair do trabalho para cuidar exclusivamente da mãe. Ela mostra fotos da Dona Maria Creuza antes do AVC e lembra como ela era uma senhora ativa e lúcida. Ela é independente, né? Ela todos os dias fazia a caminhada dela, se alimentava por via oral, né? E também ela tinha uma lúcida, orientada, estudava, né? Ela lia, né? Ela tinha as leituras dela que ela fazia diariamente e passeava comigo, gostava de ir à praia, gostava de ir à igreja, gostava de ir na casa das irmãs dela que moram aqui em Fortaleza. E agora, após esse AVC, realmente o AVC ele deixa sequelas, né? Acamada, sem poder andar, sem poder falar, né? Sem poder se alimentar como ela sempre gostava de peixe, né? Amava peixe, eu sempre ia à praia com ela, a gente escolhia um bom peixe. E eu olhando essa realidade, eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por saber que ela está aqui no conforto do nosso lar, né?
Para a gente conversar um pouquinho mais sobre o programa Melhor em Casa, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico André Diego Damasceno, que é o coordenador do programa. André, bom dia. Bom dia. Desde quando aí foi iniciado esse programa Melhor em Casa aqui em nível da Prefeitura de Fortaleza? O programa Melhor em Casa iniciou em janeiro, exatamente de 2020, numa inauguração inicial, onde se foi explicado todo o propósito desse programa para somar a rede de atenção à saúde de Fortaleza, certo? Inicialmente ele iniciou neste mês com 16 equipes de multiprofissionais e mais 3 equipes de apoio, certo? São quantos profissionais em cada equipe? E quais são, vamos dizer, esses profissionais? Certo. Nós temos 2 equipes. Uma se chama Equipe EMAD, que é a equipe principal. Ela é composta por um médico, por um enfermeiro, um fisioterapeuta e 4 técnicos de enfermagem, certo? E temos a equipe de apoio, que se chama EMAP. Essa equipe ela é acionada pelo EMAD e ela pertence, dentro dela temos, desculpe o erro, nós temos o psicólogo, dentista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, farmacêutico e nutricionista, este sendo bastante importante em algumas condições de saúde que a gente acompanha, que são frequentes, certo? Essas equipes trabalham interagindo junto, de acordo com os quadros clínicos que são apresentados pelos pacientes e a gente acompanha ao longo de 30 a 90 dias inicialmente esses pacientes. Doutor André, qual é o público-alvo? Quais são os pacientes que têm acesso, que têm direito a esse serviço prestado pelo programa Melhor em Casa? Certo. Nós podemos atender desde bebês que nasceram com baixo peso e que precisam de um atendimento para poder chegar à normalidade de suas condições físicas e clínicas, até idosos que estão em finitude, que precisam de cuidados paliativos, onde outras terapêuticas não conseguem ser mais efetivas no ambiente hospitalar e que podem ser realizadas no conforto da casa da pessoa, para que ela tenha uma condição digna de estado físico junto com sua família. O objetivo principal é exatamente evitar a internação hospitalar, ou seja, fazer com que esse paciente esteja ocupando um leito no hospital e possa receber o devido tratamento em domicílio, né? Exatamente. Esses pacientes que possuem um perfil clínico, ou seja, uma condição de saúde que possa ser manejada num ambiente em que ele se sinta melhor, ele receba um apoio melhor de sua família, para poder ter uma recuperação melhor, esse paciente é elegível para estar em casa. Logo, o programa Melhor em Casa consegue, junto com sua equipe e com seus materiais, fazer esse atendimento de uma forma bem mais efetiva, fazendo com que esses pacientes recuperem a sua saúde, a sua dignidade, de uma maneira muito mais rápida, evitando sobrecarga à rede de atenção à saúde, evitando a hospitalização, evitando o excesso de pacientes em filas de emergência que podiam ser manejados em casa. Como é que está a situação hoje da quantidade de equipes e quantos pacientes têm sido atendidos através do programa? Certo. Desde o início do programa, de janeiro, efetivamente as atividades iniciaram em fevereiro, nós temos uma média total global de visitas domiciliares, contando todos os profissionais, em torno de 25 mil a 40 mil visitas, certo? Isso é uma média de atividade de todos os profissionais. Nós temos 26 equipes EMAD, essas equipes cobrem toda a cidade de Fortaleza. Lembrando, dizer aqui que o programa ele está territorialmente restrito à cidade, né? Então, os pacientes estão e deverão estar residindo no município de Fortaleza, em qualquer uma das regionais de saúde, e poderão ser atendidos. Nós temos, além dessas 26 equipes EMAD, nós temos 9 equipes EMAP, compostas pelos aqueles profissionais dos quais eu falei, certo? Estas equipes também dão apoio e fazem seus atendimentos pontuais também em toda a cidade e podem ser acionadas por todos os dispositivos de saúde. Qual é a diferença dessas duas equipes, doutor André? A equipe EMAD é a equipe principal. É ela que recebe inicialmente o paciente quando é referenciado por uma unidade de saúde. Um hospital ou um posto de saúde quer referenciar para a equipe EMAD, é nela que está o médico, certo? O médico faz a admissão, classifica se esse paciente é possível de ser atendido clinicamente com segurança no lar. Aí, através dele, ele solicita os pareceres para os demais colegas e eles começam a compor o trabalho.
Hoje já dá para se perceber, vamos dizer aí, com um ano de programa, um impacto, vamos dizer assim, na rede hospitalar, no sentido de diminuir, vamos dizer, a questão da internação de pacientes com esse perfil? Sim, sim. É uma coisa bem notória, principalmente quando a gente percebe o momento da pandemia, certo? De março de 2020, onde se instalou principalmente a pandemia, o programa teve uma ação fundamental na rede de saúde de Fortaleza, porque muitas pessoas tiveram que ficar naquela situação de isolamento domiciliar. E aí o segmento de saúde destas pessoas, principalmente idosos, se perde porque a rede está sobrecarregada, né? Então a gente percebeu, e isso foi muito intensificado, a atividade do programa nas visitas a gente fez distribuição de vacinas da influenza no início para todos os idosos acima de 60, 80 anos e distribuição de medicamentos desses idosos que faziam a retirada no posto de saúde. E por precisarem estar domiciliados, o programa foi fundamental para ajudar. Além disso, as UPAs, que foram muito sobrecarregadas e ainda são pelo excesso de pacientes com sintomas gripais, se beneficiaram também, porque nós conseguimos fazer um certo rastreio desses pacientes e a abordagem deles já na própria casa, evitando sobrecarga. É exatamente um perfil de paciente também, que num caso aí desse tempo ainda de pandemia da Covid-19, tem que ficar recolhido, ou seja, tem que receber esse atendimento domiciliar para não estar realmente se expondo numa unidade hospitalar, né? Exatamente. Além disso, ele evita ser contaminado e ser um meio de vetor de contaminar mais pessoas. E estando em casa, ele consegue manter um bom atendimento pela equipe do Melhor em Casa para se recuperar mais rápido, tendo uma chance maior de sucesso clínico desse paciente. Ok, doutor André, eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Notícias de Fortaleza, falando desse programa Melhor em Casa, um programa desenvolvido aí pela Secretaria de Saúde do município. Eu vou ao intervalo e volto já já. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando sobre o programa Melhor em Casa, com o médico André Diego Damasceno, que é o coordenador do programa aqui na Secretaria de Saúde do município. Ô, doutor André, falar aqui um pouquinho sobre a questão da humanização no atendimento. Esse tipo de programa é exatamente aquele programa que favorece até o próprio tratamento do paciente, porque ele, ao estar em casa, né, acompanhado ali de um familiar, de um cuidador, recebe esse atendimento multiprofissional que vai ajudar exatamente a dar a ele uma qualidade de vida muito maior aí durante esse período de tratamento, né? Exatamente. O programa Melhor em Casa, ele é o suprassumo da humanização dentro da rede, né? Ele foi construído para ser assim. Quando você envolve a equipe de saúde junto com o familiar e também transformando um desses familiares em cuidador, ele é a extensão da equipe de saúde, né? Com isso, todos os tratamentos propostos, todas as condutas, todas as orientações são mais efetivas e a gente observa um resultado muito melhor, certo? O paciente se beneficia, a sociedade se beneficia como um todo, porque você tem um tipo de atendimento que todos nós gostaríamos de ter, né? Que é um atendimento mais humanizado possível, mais próximo da nossa realidade, que é o nosso lar, com pessoas conhecidas, principalmente parentes, né? Que a gente confia, e a gente consegue realmente alcançar esse trabalho humanizado, observando no lar a recuperação mais precoce desses pacientes. É feito algum tipo de treinamento em relação ao familiar ou ao cuidador que acompanha o paciente, ou seja, a equipe multiprofissional, ela ajuda exatamente para que ele possa ter um conhecimento maior sobre aquela doença, sobre aquele tratamento que está sendo ministrado? Sim, sem dúvida. E é uma coisa que a gente consegue ver, comparando os outros serviços de saúde, isto, né? Por estarmos naquela intimidade, por estarmos naquela família e fazendo parte dela naquele momento, nós conseguimos trazer aqueles conhecimentos técnicos, né? Individualizar eles para aquelas pessoas e transformar esse cuidador numa parte da equipe que tem o conhecimento para ajudar a aprimorar o tratamento, a aprimorar o acompanhamento. Com isso,
todo o estado de saúde do paciente globalmente se beneficia para poder haver essa melhora clínica mais rápida, sua reabilitação fisicomotora e todos os tratamentos que a equipe propõe, né? Não só o médico, mas toda a equipe multiprofissional trabalha com o seu conhecimento especializado e a gente instrui esse cuidador para que ele vire uma extensão de todos os profissionais. Ele acaba ganhando conhecimento e, por sua vez, melhora tanto a condição do paciente como da sua família como um todo. Doutor André, em relação à questão da definição de quem tem acesso ao programa, parte da família, como é que é feito esse critério de seleção para que o paciente possa ser atendido aí pelo programa Melhor em Casa? Perfeito. É importante saber que o programa Melhor em Casa ele é uma modalidade de tratamento. Ele vem para ajudar a rede de saúde de Fortaleza, tudo bem? Então, para que a gente seja acionado, as unidades de saúde que estão com aqueles pacientes, né, em tratamento ou em referência, chamam o programa Melhor em Casa através de uma equipe especializada que é ligada a esta unidade, certo? Esta comunicação e a passagem de casos são feitas entre as equipes, né, tanto a equipe, digamos, do posto de saúde ou do hospital, para a equipe do Melhor em Casa, que vai avaliar todas as condições iniciais para que esse paciente possa ser atendido, como a necessidade de um oxigênio no lar, como a necessidade de alguns curativos especializados. Então, todos esses aparatos são mobilizados primeiro para preparar o ambiente para que essa pessoa possa ir para casa. Então, todas as pessoas que têm o seu acompanhamento no posto de saúde ou em algum hospital podem ser acionadas para poder ser feita a admissão no Melhor em Casa através das equipes de saúde. E, vamos dizer assim, a identificação, vamos dizer assim, do quadro do paciente para ver se ele se enquadra, é feito em nível de hospital, ou é de posto de saúde, ou é de UPA? Quem é que é responsável em fazer essa identificação? Perfeito. No início do programa Melhor em Casa, nós fizemos reuniões em todas as regionais de saúde, certo? Onde foi distribuído as equipes para todos os entes da rede de saúde para saber quem é a sua equipe de cada hospital ou de cada posto, certo? Então, os postos de saúde, os hospitais, têm um contato e têm uma ligação estreita com essas equipes. Toda vez elas passam, fazem as suas avaliações de pacientes que foram solicitados pelas unidades e, eventualmente, os relatórios são passados de uma equipe a outra. Nessa situação, é definido o paciente que é elegível ao programa Melhor em Casa, é comunicado ao cuidador que está com o paciente ou à equipe do posto de saúde que está com o paciente para definir o dia da admissão. O acompanhamento é feito no lar, junto com um prontuário domiciliar que fica na casa do paciente, e quando este está recuperado ou reabilitado a tal ponto, é feito a devolução dele ao serviço originário, ou posto de saúde, ou alguma parte da rede especializada que precise de curativos para o pé diabético ou outra condição que necessite acompanhamento e segmento. Doutor André, existe um prazo, vamos dizer, mínimo ou máximo para o acompanhamento desse paciente? Ou a depender do quadro, a equipe pode continuar aí por um tempo indeterminado? Certo. Em média, o atendimento do programa Melhor em Casa, ele se divide em duas categorias, né? Das categorias dos pacientes que têm comorbidades, ou seja, doenças ou condições que são temporárias, e pacientes que têm condições de acompanhamento permanente, certo? Um exemplo, um paciente que acabou de fazer uma cirurgia para corrigir uma fratura, certo? Ele é um paciente que vai precisar de um acompanhamento médico e de equipe multiprofissional durante um período de até no máximo 90 dias, assim como outras condições. Esse paciente fica nesse tempo, certo? Outros pacientes que estão em condições clínicas de doenças mais graves, ou mesmo finitude, precisando de cuidados paliativos, vão ficar um tempo indeterminado, até que essa finitude ocorra da forma mais humanizada, com toda a atenção que a gente pode conduzir e dar, e principalmente ele estando no conforto, na segurança de sua família. Qual é a frequência de visita das equipes multiprofissionais de saúde? As visitas são determinadas, e sua frequência, através da composição de um instrumento que toda equipe EMAD faz para o paciente. Se chama Plano Terapêutico Singular. O que é esse plano?
Esse plano é a composição e identificação de todos os problemas que a pessoa tem, não só problemas da patologia, como os problemas sociais, como os problemas que podem induzir em cima daquela cura ou daquela reabilitação. Cada profissional fará e comporá este plano terapêutico determinando a sua frequência de visitas, certo? E a gente classifica essas frequências de visitas em 3 modalidades principais do atendimento. O AD1, que é a classificação daquele paciente que precisa de visitas mais do que mensal, uma visita com menos profissionais, e esta classificação geralmente é feita pelo posto de saúde, pela UAPS, né? É feito o atendimento por esses instrumentos. Aí nós temos a classificação AD2 e AD3. Nós trabalhamos no programa Melhor em Casa com a classificação AD2, que são os pacientes que precisam de uma consulta e de visita multiprofissional mais especializada, em que tem que ter visitas semanais ou mensais, certo? Durante esse período, necessitam também de exames mais complexos que a gente pode estar fazendo ou precisam de ajuda a ser referenciado à atenção secundária. Este é o período exato assim que a gente pode classificar para os pacientes que são de quadro leve, né, de quadro que possam ser reabilitados, 30 a 90 dias, e os pacientes que têm um acompanhamento de finitude ou outra condição, não temos um limite estabelecido, né? Quando há uma necessidade de realização de exame, por exemplo, né, as coletas são feitas na própria residência, né, do paciente, né? Sim. Nós precisamos, às vezes, de algumas condições para ajudar no diagnóstico, né? Então, precisamos coletar exames e referenciar o paciente para fazer um exame de imagem, por exemplo, para acompanhar um segmento. A equipe solicita a coleta de exame. Dentro do nosso próprio programa, nós temos um laboratório credenciado que vai receber essas coletas que a equipe realiza, nos dando esses resultados e a gente poder compor o tratamento. Quando o paciente precisa de um exame de imagem, a gente referencia dentro da própria rede. E se for um paciente que tem dificuldade de mobilização, a gente agenda a ambulância social para poder levar o paciente a realizar o exame e depois ele retornar no lar. Ok, doutor André, vou pedir mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta conversando aqui sobre o programa Melhor em Casa, desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município. Bom intervalo e volto em instantes. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua batendo um papo aqui com o médico André Diego Damasceno sobre o programa Melhor em Casa, que é desenvolvido pela Secretaria de Saúde do município. Doutor André, falando aqui sobre a questão das equipes hoje que estão atuando aqui em Fortaleza. São quantas equipes no total hoje? Hoje nós temos 26 equipes EMAD, que são as equipes principais, e 9 equipes EMAP, que são aquelas compostas pelos médicos, pelos profissionais especializados, né? Qual é a base de vocês hoje? De onde é que essas equipes saem para o atendimento domiciliar? Isso. As equipes se sediam na Policlínica Dr. Luzmar Veras Rodrigues, lá no Jockey. Lá, todos os carros, tudo que nós temos para poder fazer o atendimento é direcionado de lá. Elas retornam para poder compor também seus prontuários e realizar suas atividades de educação continuada e de troca de informações. Então, atualmente, nós estamos lá. Esse atendimento está bem distribuído nas regionais da capital? Sim, nós temos equipes e essa distribuição foi feita de acordo com a população, a quantidade de população em todas as regionais de Fortaleza, né? Temos mais equipes direcionadas na Regional 5 e 6, né, de saúde, onde todos os postos de saúde, hospitais são atendidos e podem ser acionados pelo programa Melhor em Casa, assim como as demais regionais de saúde também. É um ano de programa, né? Diante dos bons resultados, há uma perspectiva de ampliação no número dessas equipes, no sentido de tentar ampliar o número de pacientes que são atendidos em domicílio? Sim, sem dúvida. No início do programa, a gente, por portaria, trabalha com um número aí entre 60 pacientes, que é uma média, né? O número de equipe ele é determinado pela quantidade populacional, certo? O Ministério da Saúde assim o determina. Então, para que haja o aumento das equipes, tem que haver o aumento populacional, verdadeiramente, e aí a gente pode credenciar mais equipes de saúde. Atualmente, a gente tem uma propositura para trabalhar mais integrado ainda com a rede,
para que a gente consiga mobilizar mais pacientes, verificar os pacientes que conseguem ser atendidos e que a gente possa ter, inclusive, mais rotatividade, para ligar mais essa rede secundária de saúde de Fortaleza com as outras pontas, atenção primária e atenção terciária. Sem dúvida, há uma boa perspectiva para 2021, visto ainda que estamos em pandemia e que o programa Melhor em Casa será, sem dúvida, fundamental para melhorar a rede de saúde e garantir a saúde das pessoas que precisam e não podem alcançar a rede. Doutor André, vamos falar um pouquinho sobre essa situação da Covid-19. O que é que, vamos dizer, o problema, vamos dizer, da disseminação do coronavírus atrapalhou e tem atrapalhado o desenvolvimento desse programa Melhor em Casa? Sim, assim como todos os profissionais de saúde, né, os profissionais do programa Melhor em Casa também estão suscetíveis a se contrair com a Covid, né? Então a gente acabou por algum momento de tempo, durante o início da pandemia principalmente, tendo um pouco do absenteísmo, que é o afastamento de alguns profissionais por estarem de atestado, né, precisaram também ser cuidados, né, para que se recuperassem para poder continuar o atendimento. E em relação aos pacientes, nós percebemos que muitos, na mesma rua, que não tinham como acessar uma rede de saúde, acabaram sendo beneficiados secundariamente pelo programa Melhor em Casa, onde tinha um paciente admitido daquela rua. E a gente faz o atendimento, ajuda a população, instrui sobre saúde, direciona dentro da rede para os possíveis locais onde podem ser atendidos. Essa questão da orientação, ela é fundamental, né? Você ter esses profissionais de saúde, não só para orientar o cuidador, o familiar, mas o próprio paciente diante desse cenário que a gente vive hoje, né? Exato. As orientações são parte de um tratamento. E você ter profissionais de saúde mais próximos de você, sem dúvida, é um ganho muito grande, porque você desburocratiza, a pessoa consegue acessar melhor e consegue implementar melhor, além do acompanhamento também ser melhor, porque a gente está mais próximo, né? Então, sem dúvida, é um benefício enorme e é um grande ganho para a rede de saúde, esse programa. Esse exemplo do programa Melhor em Casa, doutor André, ele é seguido, vamos dizer assim, em várias cidades brasileiras, em várias capitais. Isso. E aqui no caso do Ceará, no caso aqui da capital, além aqui de Fortaleza, em nível municipal, há programas semelhantes também desenvolvidos em nível estadual por parte de alguns hospitais da rede estadual, não é? Exato. O programa Melhor em Casa, assim como os outros serviços de atenção domiciliar dos hospitais, é uma modalidade à parte, certo? Porém, nós não estamos ligados a um hospital, nós somos ligados a toda a rede de saúde, podendo ser acessados por qualquer parte da rede, né? Nós compomos, junto com esses outros SADs, que a gente abrevia dessa forma, o atendimento domiciliar e a troca de pacientes. Alguns SADs têm uma capacidade mais especializada e a gente envia esses pacientes a eles, e os pacientes mais estáveis deles enviam para a gente. Então há essa permuta de pacientes e há esse benefício. Uma informação também interessante é que o programa Melhor em Casa de Fortaleza é o programa que tem o maior número de equipes no Brasil. Nós somos o maior programa Melhor em Casa, certo? Nós cobrimos toda a região de uma metrópole. Nenhuma outra cidade do Brasil tem um programa Melhor em Casa deste tamanho, o que é um grande desafio e que, sem dúvida, nós vamos vencê-lo. Como a gente falou no bloco anterior, esse atendimento humanizado é uma tendência, né, que, vamos dizer, a rede pública de saúde no país tem buscado desencadear para que o paciente ele possa ter um melhor atendimento, não só dentro da unidade hospitalar, da unidade de saúde, mas também com essa possibilidade de ser atendido, de receber esses cuidados médicos em casa, né? Exato. A humanização ela é uma tônica de todos nós profissionais de saúde, não importa a área que for, desde nossas formações atuais, vindo esse preceito principalmente do SUS, né, para que seja aplicado uma forma de cuidar mais humanizada, carinhosa e mais próxima do que nós somos, pessoas, né? Pessoas cuidando de pessoas. O programa Melhor em Casa consegue transformar isto dentro da sua casa, dentro da pessoa que não teria o mesmo atendimento numa outra unidade da rede, não porque a rede não consiga, mas por conta de sobrecarga ou de outras condições,
beneficiando principalmente não só aquele paciente, mas toda a sua família, né? Trabalho humanizado combina com a sua casa. Doutor André, para quem queira realmente se informar mais sobre o programa Melhor em Casa, como fazer? Busca essas informações onde? No posto de saúde, Isso. através do site da Secretaria de Saúde do município, onde é que ele pode buscar mais informações? O programa Melhor em Casa, você pode conseguir essas informações principalmente com o seu médico de saúde da família ou o seu ACS, certo? Ele, através do seu posto de saúde, pode acionar a equipe e passar o caso para que você possa ser analisado ou seu parente possa ser analisado para ser incluído no programa. A mesma coisa quem está em qualquer hospital da rede de saúde. O médico assistente pode chegar lá com assistente social ou com o próprio médico para que ele faça esse acionamento através dos canais que eles já têm dentro do hospital, onde será passado os casos e a gente vai visitar para poder fazer essa admissão. Doutor André, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol. Parabenizar aí pelo trabalho de toda a equipe aí, que há um ano vem conseguindo aí desencadear esse atendimento mais humanizado através do programa Melhor em Casa e que o ano 2021 represente aí a possibilidade de um crescimento, uma ampliação no número de pacientes atendidos. Tá certo. Muito obrigado. Nós estamos à disposição para compor. Eu vou pedir mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, trazendo mais informações para você. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, as ações de fiscalização contra as aglomerações aqui em Fortaleza, em todo o estado, serão intensificadas a partir deste fim de semana, para evitar exatamente a disseminação do novo coronavírus. A fiscalização contra aglomerações em Fortaleza é intensificada a partir deste mês de janeiro. A operação atua em locais em que tradicionalmente são registrados episódios de aglomeração. A ação iniciou no último fim de semana e ocorre todas as sextas-feiras, sábados e domingos. Essa é uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura e o Governo do Estado. A operação ela tem por objetivo principal garantir a segurança e a saúde da nossa população. Então, os órgãos do Poder Público Municipal, da Prefeitura, do Governo do Estado estão integrados numa grande operação onde a gente já vem fazendo isso de bastante tempo e agora estamos intensificando ainda mais com novas operações, inclusive com planejamento para que a gente não tenha superposição de operação dos órgãos do Estado com os órgãos do município, tudo para garantir a saúde da nossa população. O Mercado dos Pinhões, barracas da Avenida Beira-Mar e a Praia do Futuro são alguns dos locais onde o trabalho será intensificado. Para evitar infrações durante a operação, a MC realiza um esquema de trânsito. A MC vai estar trabalhando integrados com outros órgãos, com Guarda Municipal e AGFIS, justamente para evitar aglomerações, principalmente desses pontos culturais que sempre houveram festa de pré-carnaval, assim como também de carnaval. Então a gente vai estar atuando de forma preventiva, evitando infrações de trânsito, evitando, por exemplo, estacionamentos proibidos e aquela combinação que não se combina, que é justamente a ingestão de álcool e direção. Neste período de férias e quando tradicionalmente se realiza o pré-carnaval, a operação tem o intuito também de evitar essas concentrações. Em caso de aglomeração, é possível denunciar junto à AGFIS pelo número 156, pelo aplicativo Fiscalize Fortaleza ou pelo site denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. É muito importante o apoio e a sensibilização de toda a população nesse momento crucial para que a gente não tenha aí a volta desse vírus e o aumento aí dos casos de Covid-19. Os planos. E para a gente conversar um pouco mais sobre a intensificação dessas ações contra as aglomerações aqui em Fortaleza, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Reginaldo Araújo, ele que é gerente de plantões e operações especiais da AGFIS, e a Dolores Fernandes, que é coordenadora da Vigilância Sanitária do Estado. Reginaldo, de acordo com o decreto, que foi publicado ontem, o novo decreto governamental pelo governador Camilo Santana, a ideia realmente é intensificar a fiscalização
a estabelecimentos comerciais e principalmente nos locais onde têm sido registrados aglomerações, o que acaba ajudando nessa disseminação aí da Covid-19, né? Antes mesmo dessa publicação do novo decreto, no final de semana anterior, nós já nos prevenindo de uma possibilidade de aglomeração em Fortaleza, pela sua tradição no pré-carnaval. Fortaleza é conhecida nacionalmente pelo seu pré-carnaval. Já intensificamos uma operação concentrada em polos conhecidos do pré-carnaval de Fortaleza, como, por exemplo, o Largo da Mocinha, o Benfica, a Praia de Iracema ali no Aterrinho, conhecido também como Praia do Crush, Mercado dos Peões e equipes volantes aí por toda a cidade, evitando que estabelecimentos possam estar descumprindo as normas de combate à Covid-19 e que possam estar havendo também aglomerações, como, por exemplo, em eventos clandestinos e outras atividades que possam estar proibidas pelo decreto. Ontem mesmo, com a publicação do novo decreto, também tivemos uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, Polícia Militar, Guarda Municipal, e já estamos montando, a partir de hoje, uma operação para este final de semana, já intensificando mais ainda as fiscalizações com base nesse novo decreto. Um dos pontos relevantes do novo decreto governamental editado pelo governo é o fato de que locais onde já foi feita aquela orientação por parte da equipe de fiscalização, ela passa a ser alvo, né, de multa, o que já era, mas agora, vamos dizer assim, a possibilidade de interdição ela é imediata, né? Exatamente. Nós sabemos que existem alguns locais que já são infratores aí contumazes, né, por esse tipo de infração, e que nesse novo decreto enrijece mais com essa penalidade de interdição já prevista de imediato. Então, nós tínhamos ali a aplicação da multa, interditávamos em casos mais graves, mas em caso agora de qualquer descumprimento às medidas, nós já podemos interditar por 7 dias imediatamente, e em caso de reincidência, essa penalidade também aumentou. Ela passa de 14 para 30 dias agora com o novo decreto. Ô Dolores, como é que tem sido a atuação da Vigilância Sanitária do Estado? Vocês têm esse trabalho direcionado aos estabelecimentos comerciais, os shoppings têm sido visitados, principalmente naquelas áreas de alimentação, onde muitas pessoas, não só que trabalham no próprio shopping, mas também os visitantes acabam ocupando. Como é que tem sido? Qual balanço você faz até o momento em relação a essa atuação para evitar as aglomerações nesse período ainda de pandemia da Covid-19? Ok. Efetivamente, a ação de vigilância sanitária voltada para essas áreas econômicas, como comércio, shoppings, de um modo geral, elas são, na verdade, efetivamente, responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais. Mas, entretanto, com o decreto que ele prevê uma ação concorrente, a equipe de vigilância sanitária do Estado ela tem sido muito efetiva nesse trabalho conjunto com a GEFIS, especificamente aqui em Fortaleza. Mas também em todo o estado do Ceará, a gente tem trabalhado aí através das nossas superintendências de saúde, das nossas áreas descentralizadas de saúde, juntamente com os municípios, né? E nesse processo todo tem uma força fundamental, um apoio fundamental, que é o da Polícia Militar, né? Com certeza as nossas ações elas não teriam sido tão efetivas se a gente não tivesse aí contando com esse apoio total da nossa Polícia Militar aqui do estado do Ceará. E, de fato, a gente tem vivenciado situações muito estranhas, né? Porque o que nós temos observado é que após a volta, né, paulatina das atividades econômicas, e especificamente voltado para shows, festas, eventos, restaurantes, tem sido muito mais difícil a nossa ação, porque são geralmente lugares frequentados principalmente por jovens, não é? E eu tenho dito muito, os jovens são formadores de opiniões. E o nosso apelo é que esses jovens, eles se aliem, né, às instituições para que eles possam contribuir conosco, porque a responsabilidade de evitar aglomeração, ela não deve ser atribuída simplesmente aos governos ou às instituições públicas. A sociedade, ela tem uma responsabilidade muito grande nesse processo.
E cada vez mais a gente está vendo a necessidade da gente tentar coibir todas essas aglomerações. Achei super oportuno o que o decreto traz, inclusive tinha sido já algo que nós íamos discutindo, porque a gente teve estabelecimento da gente interditar a primeira vez, interditar a segunda, interditar a terceira, e eles continuarem funcionando como se nada tivesse acontecendo. E hoje, especificamente em Fortaleza, tem uma nova realidade. Com essa intensificação da fiscalização, que tem sido assim tem sido um ponto positivo na nossa avaliação, enquanto coordenador do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, essa aproximação em Fortaleza, junto à GFIS, ela vem se fortalecendo cada vez mais. Eu acho que a gente está tendo uma relação, uma articulação muito mais efetiva agora, no atual momento. E é importante a gente colocar que hoje, o que os coordenadores ou promotores de eventos, de shows, seja o que for, né, dessa natureza que promove aglomeração, eventos que promovam aglomeração, eles estão procurando as periferias de Fortaleza, né? E também as áreas mais urbanas, mais assim, da região metropolitana, né? E ontem mesmo, por exemplo, a gente teve 14 ações, a gente conseguiu desenvolver ontem à noite, no período de 8 da noite às 2 da manhã, juntamente com a Polícia Militar, inclusive, com o Corpo de Bombeiros também, alguns profissionais do Corpo de Bombeiro também estiveram integrando a equipe. E ontem à noite a gente realmente, por exemplo, teve que interromper um evento que acontecia no Aípica, ali próximo ao Castelão, que acontecia realmente uma festa grande. Tivemos que interromper um outro lançamento de uma banda, algo dessa natureza, também na região de Messejana, né? E um ponto que também, eu até reforçar aqui para o Reginaldo, que ele também vivencia isso no dia a dia, é o cumprimento do horário de fechamento dos estabelecimentos. Que deve ser às 22 horas, Que né? deve ser às 22 horas. Ô, Dolores, vocês trabalham muito em cima da questão de denúncias que são feitas pela própria população, ou já há uma lista, vamos dizer, de estabelecimentos que vocês sabem que estão em funcionamento e sempre é feita aquela visita? Na verdade, lá na Secretaria da Saúde, a nossa coordenadoria de tecnologia e comunicação, ele criou um aplicativo onde a gente pode ver em tempo real quais são os principais pontos de aglomeração, de restaurantes, bares, barracas de praia. E aí a gente está se guiando basicamente por esse indicador, né? É como um termômetro. Você vai em tempo real, vê lá através de um aplicativozinho que foi a partir do Google que foi feito, e você identifica. Agora, também temos muitas denúncias. E como as pessoas ligam muito diretamente para a gente, o importante era que ligassem para a nossa ouvidoria, né, que é o 0800 275 1520, o 155, né, ou a ouvidoria.saúde, ouvidoria.saúde... Não. Já me lembro. A gente lembra aqui. ouvidoria.saude.ce.gov.br. Maravilha. Coisa Reginaldo, demais. esse trabalho que vem sendo realizado, não só pelo Estado, como também pelo município, o que a gente tem observado é que, como a própria Dolores falou agora há pouco, existem estabelecimentos que já foram notificados mais de uma vez. Esses locais, normalmente quando vocês fazem essa autuação, é o quê? Está passível de quê? No primeiro momento é multa, a partir de agora desse novo decreto pode haver a interdição por 7 dias. Explica para a gente aí qual é a punição que normalmente é dispensada para esses estabelecimentos que descumprem as normas sanitárias. Pois é, Rogério, na fiscalização, efetivamente, o que é que nós verificamos, né? Se o estabelecimento está ali disponibilizando
álcool em gel para os clientes, aferindo a temperatura, estão fazendo uso de máscara e também fazendo distanciamento social, né, entre as mesas, né, para que as pessoas não fiquem ali muito próximas. Desde os primeiros decretos, os decretos previam ali até uma fiscalização mais orientativa. Então, nós tínhamos a figura da notificação ali numa primeira vistoria, caso não houvesse um descumprimento tão grave assim. Caberiam autuações também e interdições. Porém, neste último decreto, já enrijecendo mais as fiscalizações, nós teremos a autuação de imediato, caso haja algum descumprimento dessas medidas de combate à Covid-19, né? E também chegando à interdição também na primeira vistoria já de imediato. Quais são os problemas mais comuns encontrados? Rogério, nos estabelecimentos comerciais, nós verificamos muito a questão do descumprimento com relação ao distanciamento social. Isso é muito visualizado. Restaurante onde as pessoas ficam em pé, né, não ficam sentadas ali nas mesas. Uma quantidade muitas vezes maior do que a própria capacidade do estabelecimento, né? Exatamente. Eventos, né, estão proibidos, mas assim, alguns restaurantes com música ao vivo, alguns estabelecimentos que têm ali algum tipo de música, as pessoas começam a beber, as pessoas consequentemente ficam mais animadas e aí levantam, ficam em pé. Aglomera ali em frente ao artista, né? Dançam e causam aglomeração. Muitas vezes nós encontramos até na parte de fora do estabelecimento essa aglomeração. E aí, se o estabelecimento não estiver ali implantando medidas para evitar essas aglomerações, ele está cometendo também uma infração. Ok, eu vou pedir aqui um intervalo, daqui a pouquinho eu volto aqui com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol, conversando aqui sobre as ações de fiscalização desencadeadas pelo Estado e o município aí para evitar a disseminação da Covid-19. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. E a gente continua conversando sobre o esquema de fiscalização aqui em Fortaleza e também no estado para combater as aglomerações. E os nossos convidados hoje são a Dolores Fernandes, que é coordenadora de Vigilância Sanitária Estadual, e também o Reginaldo Araújo, gerente de plantões e operações especiais da AGFIS. Ô, Reginaldo, dentro desse planejamento que vem sendo executado pelo governo do estado e pela prefeitura, esse final de semana deverá ser aí um final de semana de muitas ações diante desse endurecimento das regras determinadas, as normas sanitárias determinadas pelo decreto estadual. Vocês já estão planejando, estava inclusive uma reunião hoje com a participação do governador Camilo Santana e do prefeito José Sarto. Vocês estão traçando esse planejamento estratégico que deve entrar em execução já hoje à noite, no sábado e no domingo, né? Isso, Rogério. Já ontem pela manhã tivemos uma reunião com todos os órgãos envolvidos aí na fiscalização e nesse combate aí à disseminação do coronavírus, né? E já iniciamos hoje à noite uma operação para esse final de semana, de sexta a domingo, onde nós teremos equipes fixas em pontos tradicionais de aglomeração da cidade, como, por exemplo, ali a Praia de Iracema, no Aterrinho, teremos ali no Largo da Mocinha, no Benfica e no centro da cidade também. Além dessas equipes fixas, nós vamos ter 2 equipes volantes da AGFIS pela cidade, dividida em áreas da cidade, onde nós visualizamos pelo boletim epidemiológico um mapa de calor da cidade onde estão ocorrendo mais casos de Covid-19. Então, nós estamos intensificando nessas áreas por toda a cidade, corredores da cidade onde existem ali mais estabelecimentos como bares e restaurantes. Tradicionalmente também no domingo, a Orla de Fortaleza é muito frequentada, então no domingo intensificaremos também a fiscalização na Orla de Fortaleza. Hoje a gente sabe que uma das preocupações está relacionado à história da praia, como você falou, e desde o final de semana passado, a Praia do Crush, que é muito frequentada ali na Praia de Iracema, tem sido um alvo de um isolamento através de gradis para evitar realmente a aglomeração lá naquele local que vem acontecendo praticamente desde o início da pandemia, né? Exatamente, Rogério. Ali na Praia do Crush, ali no Aterrinho, ocorreram 2 medidas da prefeitura que nós consideramos que
foram fundamentais para o sucesso até agora. No primeiro final de semana, realmente nós consideramos que foi essa medida foi fundamental para conter o isolamento, para conter a aglomeração ali naquele local, que foi realmente a instalação de gradis ali na praia, que impediu assim o acesso às pessoas, que nós percebemos que ali é um local que concentra muitos jovens, que levam ali a sua bebida e acaba se aglomerando, né? A outra medida foi a suspensão do comércio ambulante dias de sábado e domingo ali naquela região, no calçadão da Avenida Beira-Mar e na Praia de Iracema, porque o ambulante ele está ali vendendo bebida ou outro tipo de alimento e que pode também acabar gerando aglomerações. E, além disso, intensificamos a fiscalização no local, nos arredores, para qualquer estabelecimento que possa estar descumprindo as medidas, como também fizemos ações educativas para os frequentadores, distribuindo kits com máscara e panfletos educativos. Ô Dolores, vocês têm recebido muitas solicitações, inclusive em termos de orientação por parte dos municípios? A gente sabe que, como os decretos eles sempre têm sofrido algum tipo de modificação semana a semana, há muitas dúvidas em relação às prefeituras de como agir diante de determinadas situações. A gente sabe que aqui na capital a fiscalização ela está sendo mais efetiva, mas no interior, vez ou outra, a gente toma conhecimento aí através da imprensa de situações em que o poder público municipal não tem conseguido agir efetivamente, né? Na verdade, assim, as nossas equipes das nossas superintendências, elas têm sim, elas estão no dia a dia orientando e fiscalizando junto com os municípios. Existem alguns municípios que são mais complicados, como Jijoca de Jericoacoara, não é, por conta da praia de Jericoacoara, ali a região do Aracati, mas a gente Canoa tem Quebrada, Canoa né? Quebrada, né? Tem Majorlândia, tem também aquela praia ali de Flecheira, né? Agora, acho que é de Trairi, né? Mais ou Trairi. menos assim, por aquele. Então, tem municípios que são mais complicados. Mas, nesses casos, as nossas equipes do Estado, né, das superintendências, estão dando o suporte necessário. E lá também a gente conta, sim, com o apoio também da polícia, né, que tem sido uma força muito, muito grande na nossa ação fiscalizatória, com certeza. Mas existem muitos impedimentos, né, porque às vezes os municípios eles não têm tanto recurso para fiscalização. E aí esse recurso vai desde o potencial humano, a questão de transporte. Então, os nossos municípios têm muitas dificuldades. Mas, assim, eu vejo que, pela demanda que a gente recebe, eles estão bem encaminhados, os municípios. Eu acho que eles estão, até porque, Rogério, você sabe que hoje esses eventos, essas aglomerações, elas acontecem nos municípios na forma que acontece aqui na capital. Talvez não na mesma proporção por conta da questão do território, mas lá também tem muitas dessas questões, né, de aglomeração. E realmente a gente precisa pensar em como a gente vai resolver, porque pelo que disse ontem o doutor Cabeto na sua entrevista, junto com a doutora Ana Estela e o próprio governador e o prefeito presente, nós estamos num momento de muito risco, né? Porque a gente está aí com alguns casos suspeitos, né, que vieram de Manaus, né? Mas ainda não foram confirmados, lógico. Não estamos dizendo que já está correndo aqui a nova variante, mas a gente está de sobreaviso. E nós pensamos e vimos que a nossa responsabilidade enquanto instituição, enquanto sociedade, ela cresce cada vez mais. Ela cresce cada vez mais. Tem um outro aspecto hoje que são as crianças, né? Nós estamos com vários casos de crianças no Albert Sabin, também hospitalizadas pelo coronavírus. Então fica complicado. Então, se a gente. E só a vacina a gente sabe que não vai dar conta. Né? Ainda que tivesse vacina para todo mundo no primeiro momento. Até porque há um tempo primeiro ainda para a vacina vai ter um tempo, dar né? um Vai efeito, ter a né? segunda dose, né? Então, a gente vai continuar com as medidas protetivas, com as medidas sanitárias necessárias. E essas medidas, a gente precisa que a população tome essa consciência sanitária.
Porque o conhecimento eles têm. Mas o que muda o comportamento não é o conhecimento, é a consciência sanitária. Eu entender que a prática de usar máscara, a prática de manter o isolamento social, a prática de lavar as mãos ou de usar o álcool em gel, ela é uma prática importante, necessária para proteger não só a minha vida, a minha saúde, mas a população, mas os entes queridos que estão em meu entorno, os trabalhadores que estão no mesmo espaço que eu. Enfim, é uma forma de proteger também a população. Então, ela não pode ser uma ação individualizada, ela tem que ser uma ação coletiva, né? Coletiva, e as responsabilidades também são compartilhadas. E eu acho que esse é o grande momento. Eu gosto muito quando eu vejo, né, os nossos gestores maiores colocar: a pandemia não acabou, a pandemia continua. Agora, nós temos sim que intensificar cada vez mais essas ações preventivas, né? E aí essas ações, eu não vou usar máscara por você, eu não vou higienizar minhas mãos por você, eu não vou manter o isolamento social por você, né? Então, cada indivíduo, cada cidadão, né, tem que se revestir dessa consciência e fazer por ele e pela população como um todo, né? E essa questão de consciência, né, Dolores, tá bem dentro de uma recomendação que o governador Camilo Santana deu ontem em relação às viagens. A gente estava falando aí sobre o interior. Há municípios do interior em que o grau de disseminação aumentou muito, o número de casos aumentou muito, passou a ser considerado uma situação de gravidade, e uma das recomendações do decreto é exatamente desincentivar as viagens de Fortaleza para cidades do interior, se não for num caso de trabalho, num caso de muita necessidade. Isso é um ponto também que vai ser alvo aí principalmente no deslocamento pelo transporte intermunicipal, também da fiscalização, né? Sim, o próprio decreto publicado ontem, ele traz essa recomendação. Não vem como uma proibição ainda, não é? Como uma medida mais assim, mas, na verdade, ele recomenda que se evite, não é, o deslocamento entre os municípios e que seja realmente fortalecida a fiscalização, tanto nos ônibus aqui de Fortaleza como nos transportes intermunicipais. Porque é um problema grande que a gente também tem recebido muita denúncia, é de que há uma redução, né, do transporte, do número de coletivos, né? E isso gera uma aglomeração nos ônibus, né? Principalmente nas chamadas horas de pico, né? Isso, nas horas de pico é o principal, né? Inclusive, eu sei também que já está tendo toda uma discussão aí com o município, o estado. Ontem tinha uma reunião sobre isso, como que a gente vai fazer a melhor forma, não é? Para melhorar. E aí a gente também alerta aí as escolas que estão se organizando. Nós temos hoje a Secretaria de Saúde, ela oferece o selo Ensino Seguro. As escolas podem acessar o nosso site ou através do Saúde Digital e solicitar esse selo, ele é gratuito. Ele é uma forma de mostrar para a sociedade que aquela escola ela está seguindo os requisitos e as regras sanitárias necessárias de prevenção à propagação do coronavírus. Como também nós temos o selo Lazer Seguro, que é destinado a shoppings, restaurantes, parques, né? E hotéis. Inclusive, no outro decreto, tornou-se obrigatório o selo para a rede hoteleira, né? Em vários hotéis, hoje, aqui no estado do Ceará, e a grande maioria aqui em Fortaleza, eu acho que em torno de 300, 350 estabelecimentos de hotelaria já estão com o selo Lazer Seguro. É uma forma do estabelecimento também mostrar para a sociedade que está empenhado em cumprir com as regras sanitárias. Mas não basta apenas os gerentes, os administradores, os proprietários dos estabelecimentos fazer a sua parte, mas também todos aqueles que fazem uso, né, daquele serviço. E aí é que a gente faz o grande apelo para a população, né? Vamos
assumir a nossa parte, vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos buscar cumprir, né? São 3 coisas básicas, né? É o uso da máscara, né? O álcool em gel, higienização das mãos, com o uso do álcool em gel ou a lavagem, se possível, né? E a questão de manter o distanciamento. E chamar atenção também para os restaurantes que eles ainda não estão liberados na sua capacidade total. E a gente tem visto, né? Uma outra dificuldade que a gente viu é porque bares não estão liberados. Então, vários bares, eles se transformaram em restaurantes para que pudessem abrir. Mudaram o KNAI, né? CNPJ lá, o KNAI deles, entendeu? Então, eles vão tentando, né? E eu acho certo, eu acho que não existe intenção de quem quer que seja de interferir, né, na questão econômica do Estado, até porque nós somos um Estado que temos crescido. É uma necessidade, né, de todos, sim, né? Sim, é uma necessidade de todos, mas é como eu falo também sobre as multas, né, Reginaldo? Eu acho que nós, fiscais, não temos a intenção de multar o estabelecimento, né? A multa ela é só uma consequência. Então, para mim, é quando a equipe sai, que diz a gente foi 20 estabelecimentos e só um foi autuado, é claro que isso merece aplauso, porque o que importa para a gente é o monitoramento das atividades e garantir para a sociedade que nós, enquanto instituições, estamos lá junto fazendo esse monitoramento. Daí essa questão, a importância realmente da conscientização de todos, sim, em relação ao cumprimento das normas sanitárias. Vou pedir aqui um outro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com notícias de Fortaleza, conversando mais sobre as operações em torno do combate às aglomerações a fim de evitar uma disseminação maior aí da Covid-19. Eu volto já já. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol, e a gente continua batendo um papo aqui nos nossos estúdios com a Dolores Fernandes, que é a coordenadora de Vigilância Sanitária do Estado, e também o Reginaldo Araújo, gerente de plantões e operações especiais da AGFIS. O Reginaldo, falando aqui sobre o novo decreto governamental, há um fator aí que foi colocado pelo governador, uma preocupação muito grande das autoridades sanitárias em relação aos eventos sociais, a festas promovidas dentro de condomínios de praia, mas também condomínios urbanos, né, na cidade. Como é que vai ser essa ação relacionada aos condomínios? Vamos trabalhar aí também nessa questão do monitoramento pelas redes sociais e também através de denúncias? Isso, a AGFIS ela trabalha de 2 maneiras, né? Nós temos a nossa busca ativa, onde nossas equipes, a partir de hoje, que serão divididas em 2 equipes, em 2 áreas diferentes da cidade. Estaremos juntamente com Guarda Municipal, Autarquia Municipal de Trânsito, Polícia Militar e a Secretaria de Saúde do Estado também em outras áreas, fazendo toda essa fiscalização e se houver algum tipo de demanda nesse sentido de aglomeração, além do que o decreto permite, né? Sendo em condomínios residenciais ou nessas casas de praia, né? Condomínios de praia onde possam estar havendo algum tipo de evento e aí com aglomeração de pessoas, nós iremos atuar também fazendo a fiscalização desse tipo de atividade, né? Bom salientar também que eventos de qualquer natureza estão proibidos, né? Desde os últimos decretos já. Então, nós estamos com um trabalho de inteligência dentro da diretoria de operações da AGFIS, fazendo a verificação através das redes sociais, se está sendo promovido algum tipo de evento para este final de semana. Desde o final de semana até o dia de hoje, o final de semana passado, entre eventos encerrados, estabelecimentos autuados onde estavam promovendo esses eventos, já foram 27 autuações e eventos encerrados por toda a cidade, onde nós estamos atentos, tanto a essa busca ativa, se nós visualizarmos em nossas ações que algum tipo de estabelecimento ou condomínio residencial possa estar fazendo esse tipo de evento que não é permitido, como também através das denúncias. Então, fica aqui o nosso apelo à população que, se verificar esse tipo de evento que não está permitido, ela possa entrar em contato com os nossos canais de denúncia da AGFIS. Nós temos 3 canais de denúncia aí que estão disponíveis
para a população, que é o aplicativo Fiscalize Fortaleza. Ele está disponível nas versões Android e iOS, pode ser baixado para qualquer aparelho. Nós temos a Central 156, que é um telefone 24 horas também para a população estar fazendo essas denúncias. E temos um site, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Também a população pode ir lá e inserir a sua denúncia, né? Então, essa operação será intensificada neste final de semana, a partir de hoje até domingo, onde nós verificaremos também, Rogério, essa pauta das aglomerações em condomínios e também na orla de Fortaleza. O que deve ser evitado, de acordo com o decreto, é exatamente a realização de festas, de eventos nas áreas comuns desses condomínios, né? Uhum. Isso, nós sabemos que condomínios, hotéis, eles podem utilizar esse espaço para estar promovendo esses eventos assim de maneira comum, no senso comum deles, porém, com essa nova regulamentação aí, ficam determinados vários tipos de restrições, ficam proibidos esse tipo de eventos. Então, desde condomínios residenciais até a hotéis, outro tipo de estabelecimentos que possam estar usando essas áreas comuns, nós vamos estar agindo e recebendo também denúncias de pessoas que verifiquem esse tipo de eventos. Ô, Dolores, para esse fim de semana, vocês que já estão atuando de uma forma, vamos dizer, conjunta com o município, explica para a gente como é que tem sido essas ações. Os fiscais do Estado trabalham juntos na mesma equipe ou vocês têm ações paralelas? Não. Entre nós do Estado, a gente sai geralmente. Nesse momento, nós estamos conseguindo sair apenas com uma equipe de 4 fiscais, acompanhados, né, pela Polícia Militar. E a gente evita realmente, por exemplo, eu já sei exatamente onde que a gente vai hoje, amanhã e depois, mas a gente está evitando também divulgar, porque pode haver uma mascaração, né? A gente sabe que pode haver. Às vezes a gente vai num estabelecimento, quando a gente dá as costas, eles abrem novamente. Pois é, eu estou te perguntando isso, se a ação ela ocorre de forma conjunta, para evitar até que a mesma denúncia seja feita para a AGFIS e chegue também à fiscalização do Estado e vamos dizer assim, duas equipes irem para o mesmo local. Há esse trabalho de informação? O que a gente está fazendo agora, nesse momento de mais, que a gente conseguiu finalmente acertar o passo entre nós, assim, de forma bem articulada. Todas as nossas ações, elas vão para a informação da AGFIS e todas as ações da AGFIS, eles nos informam. Porque aí a gente fica já, e agora a gente inclusive vai trabalhar, vai fazer uma planilha no Google Drive, onde todos nós vamos poder estar lá alimentando a nossa planilha e aí se o Estado vai em um estabelecimento que a AGFIS já interditou por 7 dias, a gente pode sim já, a partir de agora, interditar por 30 e vice-versa. Então, a gente começou a perceber essa necessidade de compartilhar essas informações, porque isso vai nos ajudar, porque na hora que a AGFIS for tomar uma decisão, ela já vai ter em mãos ou se aquele estabelecimento, em outros momentos, já foi fiscalizado e que ações fiscais foram implementadas ali naquele estabelecimento. Ô Dolores, eu vou pedir aí uma mensagem final da sua parte. Você que aqui, com todo o seu didatismo aí, explicou aí para os nossos telespectadores realmente a questão da importância de respeitar essas normas sanitárias, para deixar uma mensagem aí para todos, não só para a população de maneira geral, mas para os empresários, para os lojistas, donos de hotéis, a responsabilidade social mesmo diante de um quadro realmente de muita preocupação em relação à saúde pública, de respeitar o que diz o decreto governamental. Isso. Inclusive, Rogério, assim, a gente também gostaria de incluir nessa recomendação os nossos serviços de saúde. Os nossos laboratórios de análises clínicas têm chegado muitas denúncias. Hospitais também. Ontem a gente recebeu uma denúncia de um determinado hospital aqui de Fortaleza que está com 82 profissionais positivados e lá os profissionais não querem usar máscara. Tá? Então, a nossa mensagem, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, Vigilância Sanitária do Estado,
ela vai exatamente para todas as categorias profissionais, para todos os estabelecimentos, seja de lazer, seja do comércio, seja da saúde, para que possam, de fato, encontrar a razão da vida hoje, né, nessas 3 ações que são básicas, que são eficazes, que são eficientes. A ciência já mostrou isso, né? Então, aqui fica o nosso apelo à população de um modo geral. E, claro, também que a gente quer fazer um agradecimento a todos aqueles que vêm contribuindo para reduzir os números, tá? Então, da forma que a gente agradece, a gente também apela aos demais que ainda não conseguiram se revestir dessa consciência sanitária, que possam, de fato, assumir esse papel, né? E aí eu volto a dizer, a pandemia não acabou, e para que a gente evite a entrada dessa nova variante, ou pelo menos a propagação efetiva dessa nova variante que está aí posta, como está ocorrendo já em Manaus e já também em algumas cidades do Pará, que a gente consiga realmente pegar essa tríade, né? Usar máscara sempre e em qualquer lugar. Mesmo em casa, se possível, use máscara. A higienização das mãos, se possível, lavando com água e sabão. Se não, o uso do álcool em gel. E manter o distanciamento, o isolamento social. Só saia de casa, principalmente os idosos, se for para resolver algo estritamente necessário, que não seja possível resolver de casa. E aí eu peço, como mãe, como cidadã, como servidora pública, como pessoa que já teve na família, agora há 15 dias atrás, perdas pela Covid, que o meu cunhado, irmão de meu marido, morreu agora há 15 dias atrás. Então, quando a realidade, quando você vivencia isso na pele, isso se torna muito mais forte. E aí, esse é o nosso apelo, que a gente deixa aqui, junto com o agradecimento da oportunidade de estar aqui, essa TV Terra do Sol aí, participando desse momento aí com você, Rogério. Maravilha, muito obrigada, querida. Fico muito grato aí pela sua presença aqui e por tudo que você teve a oportunidade aqui de nos dizer e que serve realmente de informação, de orientação para toda a população. Reginaldo, mais uma vez, você que já está veterano aqui, muito obrigado aqui pela presença e eu desejo muito sucesso aí nesse final de semana aí do trabalho realizado pela equipe da GEFIS aí na cidade. Obrigado, nós que agradecemos o espaço, mais uma vez está explicando aqui sobre a fiscalização e aproveitando também fazer esse apelo, não utilizando todas as palavras que a Dolores fez e muito bem colocadas, mas fazer esse apelo à população fortalezense que colabore realmente com todas as medidas aí, que visam uma única coisa, que é salvar vidas, né? Evitar a disseminação do coronavírus e salvar vidas. Então, se todo mundo se apropriar dessa mensagem, acredite que nós podemos avançar muito. É isso aí. Então, mensagem dada, que todos realmente coloquem a mão na consciência e tenham todos os cuidados aí no fim de semana em relação ao respeito ao decreto governamental. Eu vou ao intervalo, daqui a pouquinho estarei de volta aqui com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.